Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Josemir Sampaio. Estou dando prosseguimento à nossa aula de número 2 na disciplina de Legislação Fiscal. Antes de mais nada, eu queria dizer a você, por favor, se você está abrindo agora a aula número 2 e não viu a primeira, retorna na primeira para depois visualizar a aula de número 2. Então agora senta na tua poltrona, pega o teu material de estudo, coloca em cima da mesa e nós vamos iniciar a nossa aula. Afinal, para onde vão os impostos que pagamos? Essa é uma grande pergunta que fazemos sempre. O objetivo principal da cobrança de imposto é basicamente fazer com que o cidadão contribua financeiramente com o serviço que utiliza frequentemente, tanto na área de saúde, tanto na área de educação, transporte público, por exemplo. O dinheiro revestido em imposto seria então para manter com eficácia a qualidade desse sistema público. Tanto se o Estado ele faz uma grande interferência ou não faz muita interferência, mas o Estado ele tem que ter suas responsabilidades. Então aquilo que se arrecada vem através de imposto. Não tem como o Estado funcionar sem fazer a cobrança, por exemplo, de tributações. Não existe isso, tá? Para tanto, a gente vai à primeira questão de fixação, que diz o seguinte: tributo que serve para atender às necessidades gerais da coletividade, o benefício não é individual, e sim para toda a comunidade. Estaria em qual proposição? Letra A, imposto, taxa, contribuição de melhorias, ou empréstimo compulsório que está nas outras alternativas. Como a gente visualizou na aula 1, que o imposto ele não tem esse caráter vinculativo a vir fazer com que você realize a atividade naquilo que realmente foi cobrado. Portanto, a alternativa correta, ainda de acordo com o vídeo 1, seria a letra A, o imposto. Ou seja, uma vez cobrado o imposto, ele pode ser gastado em qualquer área dessas que eu terminei de falar para vocês, na educação, na saúde, e não necessariamente na parte específica a qual foi cobrado. A 2 fala sobre o conceito de tributo, guarda correspondência com a noção de. Então, exceto, está faltando aí, eu queria que vocês visualizassem aqui, está faltando exceto, na cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada, porque no caso do imposto, nós observamos que não tem essa capacidade de vincular, ele pode ser gasto com as necessidades que o ente federativo, o ente tributante tenha. Tá? Bem, doutores, temos competências tributárias. Então a Constituição de 88 atribuiu competência para cada ente da federação. Então, por exemplo, a União ela tem a competência dela, o Estado tem a sua competência, o município também. Então, os impostos nos quais são cobrados, cada um tem a competência para cobrar. Professor, eu vou visualizar isso aonde? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou visualizar isso aonde? Eu vou visualizar exatamente quando eu vou à Constituição Federal. Se não tiver na Constituição Federal, eu vou e busco no CTN, no Código Tributário Nacional. Então, visualizando essa ideia, nós temos os impostos da União. Compete à União instituir imposto sobre, vamos então à nossa tela. Letra A, imposto de importação, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e provento de natureza, que é chamado IR, imposto sobre produtos industrializados, que é chamado de IPI, imposto sobre operação financeira, que é chamado de IOF. Essas são exatamente tributos cuja competência é exatamente da União. O ITR, professor, qual é o ITR? É o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. O camarada que está lá na propriedade rural dele, ele paga um tributo também, professor, paga, é o ITR, tá? Quem é que cobra? A União. Então vamos à alternativa A, eu queria que vocês observassem também a tela, fala o seguinte: imposto de importação, que é chamado de II, o que é? É um tributo que incide sobre a importação de mercadorias estrangeiras e sobre a bagagem de viagens que vier do exterior. O contribuinte do imposto é o importador. Qual seria então a função do II? Puramente econômica, regulatória. Por essa razão, a Constituição preveu que o imposto não precisa obedecer ao princípio da anterioridade. Alterações na alíquota podem se valer para o mesmo exercício financeiro,
ou seja, ser cobrada no mesmo ano em que tenha sido publicado a lei que o aumentou. Na B, nós temos na nossa tela ainda o imposto de exportação, que é o chamado IE. Então, o que é o IE? É o imposto que incide sobre a saída de produto nacional do território brasileiro. O imposto de exportação não se sujeita ao princípio da anterioridade, podendo ser alterado no mesmo exercício financeiro. C. Imposto de renda e proveito de qualquer natureza, que é o chamado IR. O que é o IR? O famoso imposto de renda. O contribuinte deve, nesse imposto, pagar mediante aquilo que ele recebe de valor ao ano. Então, deve declarar o IR nesse ano quem recebe rendimento tributável acima de R$ 28.559,70 em 2017. Sobre o lucro na venda também de imóvel, carro, também tem tudo na realidade, uma verificação do que ele está movimentando esses valores. Então, para onde que vai o IR? O dinheiro arrecadado com o imposto de renda é destinado para o financiamento de projetos na área da saúde, na educação, programas sociais. Na realidade, o IR é o principal imposto cobrado pela União. Sem o IR, a União ela não tem como andar. Por quê? Porque essa cobrança ela é de forma, vocês sabem, de forma nacional, e o que se arrecada ali é que serve para fazer a utilização nos diversos programas que a gente tem no Brasil. O que mais aqui que a gente vai ter? O imposto sobre produtos industrializados, chamado IPI, incide sobre produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Então, o que é o IPI? Este imposto brasileiro é cobrado tanto de produtos nacionais quanto de importados, afetando o valor de produtos, o que adquirimos enquanto produto. Professor, ficou assim meio complexo, deixa eu tentar dizer o seguinte para vocês. Vem um produto de fora do Brasil e esse produto ele chegou no mercado brasileiro ainda um pouco mais barato, tal. E aí aumenta a quantidade de pessoas comprando, o Estado pode ir lá aumentar a alíquota para cobrar mais, né, impedindo que se compre tanto. Então, às vezes, o IPI ele serve como esse elemento regulador e é cobrado pela União também, tá certo? Para onde vai? Como existe ainda um fundo de competência aos estados e municípios por taxa de exportação, a carga de ICMS, a União vai repassar 10% do IPI aos estados, proporcionando desta forma a exportação de produtos industrializados. Então, o IPI é também muito importante, tanto para a União, mas ainda serve de ponta para os estados. Letra E, a gente tem imposto sobre operações financeiras, o IOF. Incide sobre operações de crédito, operações de câmbio e seguro relativas a títulos e valores mobiliários. Então, é muito importante também esse artigo, esse imposto IOF, né, para a União, que na realidade seria esse imposto federal, que a União melhor dizendo, vai recair sobre operações financeiras. Então, aqui dá para a gente verificar quanto que o contribuinte está fazendo em relação a operações financeiras. O Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, ocorre aonde, né? Ocorre quando há o domínio útil ou a posse do imóvel localizado fora do perímetro urbano do município. Então, o camarada tem uma determinada fazenda fora do perímetro urbano e aí a União vai e taxa esse imposto sobre o contribuinte. Professor, mas eu já ouvi falar que dentro da cidade eu posso pagar ITR. Verdade. Por exemplo, se você tem dentro da zona urbana uma pequena porção de terra onde o caráter prático da tua vivência, vamos fazer a suposição que tu tem uma vacaria. A vacaria, professor, você tirou isso de onde? Pois é, o camarada pega a utilização das vacas que ele tem e tira leite para vender na localidade lá. Então, na realidade, ali ele pode estar pagando o ITR e não o IPTU, porque a atividade fim, nesse caso aí, é exatamente rural. Então, para onde vai? O produto de sua arrecadação, que é de competência da União,
cabe para os municípios às vezes fazer essa cobrança, porque, observe, a competência é da União, mas o município às vezes pode fazer a cobrança, sendo que aumentar ou rebaixar, reduzir a alíquota, apenas a União pode fazer, porque a competência é dele, né, da União. Perfeito? Vamos lá aqui, tem uma questãozinha aqui. Os municípios podem exercer a opção que lhe permite a Constituição Federal cobrar e fiscalizar um imposto pertencente competência impositiva de outro ente tributante, caso em que ter o direito à totalidade do produto da arrecadação. Então, nesse caso, trata-se do imposto sobre, como a gente terminou de averiguar, o imposto do ITR, Imposto de Territorial Rural. Então, ficaria na alternativa C, tá certo? A competência é da União, mas o município, por estar próximo à localidade, facilidade em fazer a cobrança, o município faz a cobrança mediante um convênio estabelecido com a União. Perfeito? Vamos lá. Temos aqui outros tributos e programas e sistemas que é de competência da União e que é importantíssimo, que é o PIS, PASEP, Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Temos o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, baseada para a regulamentação da Seguridade Social brasileira. É a Constituição Brasileira de 88, que ela fixa isso muito bem. Então, a gente tem isso no nosso ordenamento jurídico. Temos o CSLL, que é a Contribuição Social sobre os Lucros Líquidos. Já está no materialzinho de vocês na portilha. A gente vai taxar isso muito bem no momento da sala de aula. E o Simples Nacional também, que a gente vai averiguar em sala de aula, porque eu queria pontuar isso juntamente com vocês. Temos então uma atividade de fixação, que é sobre a competência federal. Então, é de competência federal, exceto, então o PIS, PASEP, a gente terminou de averiguar, que é de competência federal, COFINS também. Na letra C a gente teria o IPTU, que é de competência do município, é isso? Não, professor, é de competência da União. A União, ela autoriza o município a cobrar. É isso? Não. Professor, chacoalhou foi tudo. O que a gente terminou de visualizar, gente? Que era o ITR. Então, não vão ficar fazendo a relação entre ITR e IPTU. Um taxa exatamente na zona urbana, que é o IPTU. E a competência é do município. O ITR é competência da União e quem taxa é a União. Só que ela atribui esse caráter, às vezes, ao município. Então, a proposição que a gente marcaria seria a letra C, o IPTU. Por quê? Porque é de competência do município, tá certo? O CSLL, Contribuição Social sobre Lucros Líquidos, também é de competência da União. Vamos aqui, quase que finalizando nossos slides, nós temos aqui a atividade de fixação, a 2 aqui, na hipótese de o Brasil decretar estado de guerra, a Constituição oferece algumas formas de incrementar a Receita Federal, entre as quais não se inclui a criação de empréstimo compulsório por meio de medida provisória. Não podemos fazer o empréstimo compulsório por meio de medida provisória. E aí, nós iremos averiguar isso em sala de aula e tentar identificar como é que a gente pode cobrar esse empréstimo compulsório. Qual seria a lei, na realidade, que a gente poderá fazer isso? Mas fica aí a deixa para estudo de vocês em casa. Tem muito material para ser lido. A gente encerra aqui o nosso bloco 2 da aula 2 e eu aguardo vocês na terceira aula.